Oi, retornando aqui com esses vídeos da parte de história da física aqui do canal. Vamos adentrar aqui no século IV antes de Cristo e falando aqui um pouco da parte de ótica, eu vou mencionar Aristóteles no que diz respeito à câmara escura. Ele não criou a câmara escura, não inventou a câmara escura, mas até porque ela já era conhecida pelos chineses há mais de alguns séculos antes, né, de Aristóteles. Porém, o que eu irei mencionar é a contribuição dele ou de um de seus alunos, ninguém sabe exatamente se realmente foi dele ou de alguém que veio após ele, né? No que diz respeito ao estudo do comportamento da luz por meio de uma câmara escura. Então, primeira coisa é o que é uma câmara escura. Câmara escura é uma sala, imagine que isso aqui é uma sala que a gente está vendo de perfil, né? Uma sala, uma caixa, enfim, não importa. Onde nenhuma luz entra, com exceção do fato de um pequeno orifício. Tem um pequeno buraquinho aqui onde a luz pode entrar. O que acontece? Tem um objeto que está na frente dessa parede que contém esse furo, e a luz natural ou a luz artificial, enfim, não importa, uma luz que está incidindo sobre um objeto fora da câmara escura, reflete sobre esse objeto e uma parte dele vai passar por esse orifício. Passando em linha reta, o que acontece? Ela vai ser projetada na parede oposta ao furo, sempre de forma invertida, podendo ser ampliada ou reduzida dependendo aí da razão entre as distâncias objeto-furo, furo-objeto. Bom, então isso é a câmara escura. O que foi que então Aristóteles percebeu? Sim, como curiosidade, antes de continuar falando sobre o comportamento da luz, encontrei essas imagens aqui na Wikipédia e para mim foi muito curioso o fato de que a gente pode considerar que a câmara escura é uma espécie de avô, né, das câmeras digitais, né, de hoje em dia, que basicamente era uma forma de cobrir a luz passava por esse orifício, refletida por um espelho, alguma coisa assim, e era projetada de uma forma que um desenhista poderia simplesmente cobrir a imagem daquilo que estava sendo observado. E assim facilitava, tornava mais, provavelmente, né, tornava o processo de artístico um pouco mais rápido, né? Bom, voltando aqui para o que interessa, né, a parte da luz. O que foi que ele observou? Obviamente ele não usou uma lanterna, né? Não precisa nem dizer isso. Eu estou só aproveitando aqui alguns desenhos que eu já fiz. Então, considere que essa aqui é uma das paredes da câmara escura. Eu desenhei apenas a parede de entrada e o anteparo final, né? Parte de dentro da câmara. Uma fonte de luz qualquer ilumina o orifício da câmara escura. O que vai ser observado lá na parede oposta? O formato do qual foi iluminado. Isso se essa distância entre a parede com o furo e a parede onde é projetada a imagem, essas distâncias, todas as distâncias envolvidas, inclusive a da lanterna à parede com orifício, são pequenas. Nós vamos ver o formato do orifício sendo projetado na parede oposta, né? Tá, até aí nada de novo, né? A luz está se propagando em linha reta, era algo que a gente esperaria que acontecesse. Agora é que vem uma característica interessante. Aristóteles percebeu que se a distância do orifício à parede é muito grande e a do objeto que ilumina em relação ao orifício também é muito grande, o formato da imagem, que eu exagerei muito aqui, porque, enfim, é mais fácil desenhar um círculo e tal. O formato da imagem na parede oposta, ela não é o formato que seria obtido se a luz caminhasse apenas linha reta. Há uma parte da luz que está iluminando uma região que ela não deveria estar iluminada. Era para a gente estar vendo aqui uma estrela, talvez um pouco ampliada, né, se a gente considerar que essas distâncias aqui são muito grandes, mas
mesmo assim, tem regiões que estão... A luz borra, né? É como se essa estrela tivesse borrado, tem um pouquinho mais de luminosidade além do que deveria existir nas regiões que não deveria existir, né? Por que isso acontece? Se a luz se propaga em linha reta, como a maioria dos gregos antigos acreditava até então, como Demócrito acreditava, né? Ele não respondeu, não soube responder essa pergunta, né? Era uma coisa curiosa, mas isso aqui que a gente está vendo no fundo é um efeito de difração. A luz, ela desvia, né? Ela faz uma curvatura ao passar por orifícios ou obstáculos, da mesma forma que o som também faz. Isso aqui já é o descobrimento do fenômeno da difração, embora a palavra difração, né, só vai ser definida, né, só vai ser criada muitos séculos depois, né? Mas essa ideia, esse experimento já ilustra que a luz ela não anda apenas em linha reta, né? Ela em algumas condições ela se espalha, né? Ela se espalha. Bom, isso só voltando aqui um pouco, não apenas com essa experiência, né, da câmara escura. Ele também observou que se nós juntarmos os dedos, se você fizer essa experiência, né, pegar 2 dedos, o polegar e o indicador, por exemplo, deixar eles bem próximos um do outro sem encostar e deixar contra a luz, você vai ver que é possível ver um pequeno raio, assim, passando pelos seus dedos. E é um caso curioso, né? Por que isso acontece, né? Mais uma vez, isso só vai ser explicado alguns séculos depois, né? Euclides, todo mundo deve lembrar a geometria euclidiana e tal. Não é meu foco aqui a parte matemática da contribuição da maioria das pessoas que eu irei mencionar aqui. Alguns eu irei trazer porque a matemática é essencial para a gente entender algumas coisas, né? Como é o caso do Eudoxo, né? Que com aqueles paradoxos ele pôde dar aí um início do que seria a solução dos paradoxos de Eudoxo, né? Vai ser digamos, o início da teoria dos limites, né? Que vai ser muito importante lá em Isaac Newton, né? Mas enfim, então o que eu queria mencionar a respeito de Euclides? Ele descobriu a lei da refração da luz. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, e isso independentemente do material do qual é feito essa lâmina refletora e da geometria dela. Sempre que um raio de luz incide sobre ela, ele irá refletir com o mesmo ângulo de incidência medido aqui a partir da normal, a superfície naquele ponto de incidência, né? E vamos voltar aqui a falar um pouco sobre a parte da mecânica. Straton de Lambissac, né? O segundo nome desse cara é meio... a quinta série fala forte, né? Ele foi um físico e matemática persa que acreditava que o universo seria infinito, e ele enfatizou a necessidade de uma pesquisa exata, e como exemplo disso ele fez uma observação de que como uma gota de água cai, se quebra em gotículas separadas como evidência de que a queda dos corpos acelera. Enfim, fazendo uma gota d'água de uma corrente de água, você pode fazer essa experiência com uma mangueira, né? Você solta uma mangueira, aliás, você liga a mangueira, deixando a água escorrer de uma forma que ela começa laminar, né? Ela começa assim, sem turbulência. Ela começa de uma forma contínua, ou seja, você faz um jato fraco, né? Se você for colocar muita força, ela vai sair turbulenta, né? Você faz um jato fraco, só para ver como é que ela cai. Ela começa fazendo tipo um cone, né? Vai afinalando, até que ela vira gotículas. Mais ou menos como está mostrando aqui o desenho. E essas gotículas, elas se quebram de uma forma que a distância entre elas vai ficando maior à medida que cai. Portanto,
se elas percorrem distâncias maiores, quanto maior o tempo de queda, isso é um indício de que isso acontece de forma acelerada, né? Eu achei interessante trazer isso aqui, porque tem muitos livros que de história da física, não os mais recentes, mas principalmente os da minha época, quando eu era criança, né? Que falavam que foi Galileu que mostrou que os corpos caem de forma acelerada, né? E aqui nós estamos vendo que Stratton já tinha essa noção, embora não, obviamente, com a mesma qualidade dos trabalhos que Galileu faria alguns séculos depois, muitos séculos depois, né? Mas aqui nós já estamos percebendo que alguém teve essa sacada, que houve uma mudança na velocidade de queda à medida que o corpo ia caindo, né? E isso vai em contradição do que se afirmava lá pela teoria do movimento natural, que o corpo caía a depender somente da sua massa, da sua busca pela posição natural e da resistência a fluidos, né? Isso aqui já é uma refutação desse conceito da teoria do movimento natural. Sobre o aspecto da astronomia, né? Aristarco de Samos, né, outro grego, ele leia aqui, né? Observando as fases da Lua, ele mediu o ângulo de quadratura. Quadratura é essa distância aqui entre esses dois estados de meia fase, né? Em relação, não necessariamente, aqui é para a Lua, né? Observando as fases da Lua, ele mediu o ângulo de quadratura em relação à posição do Sol. E com isso pôde estimar quantas vezes a distância Terra-Lua era a distância Terra-Sol. Esse cálculo aqui eu resolvi não mostrar nessa aula. Porque veja, a noção que nós temos hoje de seno, cosseno, tangente, ela não existia naquela época, né? E enfim, a geometria era um pouco diferente, se trabalhava de formas diferentes. Portanto, não é muito conveniente a gente trazer a abordagem que eles tiveram naquela época, porque eu ia trazer uma série de notações que, enfim, tornaria uma coisa que é para ser simples muito mais parecer muito mais complexo do que ela realmente é, né? Então, por isso eu deixei para fazer alguns desses cálculos em aulas futuras, né? Pelo menos mostrar como eles são feitos. E assim, uma coisa que eu preciso falar sobre ele é que essas distâncias, veja, ele está calculando aqui a razão da distância entre a Terra e a Lua e a distância Terra-Sol. Ele chegou em valores muito próximos, mas sempre com um erro significativo entre o que é aceito hoje em dia e o que ele conseguiu medir. Porque, embora ele usasse uma metodologia, um raciocínio para encontrar essas razões corretamente, os instrumentos que ele possuía na época para fazer essas medições não eram bons. E, bom, o eclipse lunar não ocorre a cada ciclo lunar, segundo ele, né, porque a órbita da Lua é ligeiramente inclinada em relação à órbita Terra-Sol. Aristarco explicou que os eclipses lunares mais prolongados ocorriam quando a Lua passava diretamente sobre o centro da sombra da Terra. Isso aqui vai ficar um pouquinho mais simples de entender, mostrando essa figura aqui. Essa linha azul representa então a órbita da Terra em torno do Sol, e essa linha em vermelho a órbita da Lua em torno do Sol. Essa linha aqui em relação, vamos explicar cada uma dessas linhas. Essa aqui vertical é perpendicular ao plano de translação da Terra em torno do Sol, tá? Essa outra aqui inclinada inclinado em 23,4 graus, é o ângulo de rotação da Terra. O ângulo de rotação da Terra é inclinado em relação à rotação, em relação à perpendicular à rotação da Terra em torno do Sol, tá? E esse outro ângulo que eu botei aqui, 5,14 graus, é o ângulo de inclinação da órbita da Lua em relação à órbita de translação da Terra. Por que isso é importante? Aristarco percebeu que essas diferenças entre
os eclipses, né, o tempo de observação da sombra da Terra sobre a Lua, né, ou seja, sobre o eclipse lunar, ele era decorrente do fato de que, por causa dessa inclinação, às vezes a Lua estava um pouquinho acima da Terra ou um pouquinho abaixo dela, e assim ela não passava pela sombra, né? Ela passava por cima da sombra, né, digamos assim, e não haveria o eclipse, não haveria essa ocultação da Lua sobre a sombra da Terra. E ele inclusive usou dessa ideia de que dessa projeção da sombra da Terra sobre a Lua para tentar calcular o diâmetro da Lua. Mas ele cometeu alguns erros por uma estimativa errada na graus de enfim, na obtenção de alguns valores, e encontrou um resultado bem diferente do que é estimado hoje em dia, mas mesmo assim com raciocínio correto, né? Eu sei que eu estou falando de forma bem subjetiva, sem dizer exatamente como esses cálculos são feitos, porque eu vou deixar alguns deles para outros vídeos, mas o que eu acho interessante em mencionar é que até outro dia eu não tinha a menor ideia, até outro dia assim, né, quando eu escrevi o meu primeiro livro, né, Física Sem Equações, que é basicamente uma história da física, eu não tinha a menor ideia de como é que os gregos antigos sabiam quando é que ia acontecer um eclipse. Eles sabiam prever um eclipse lunar, solar, eles conseguiam estimar alguns eventos astronômicos e tal, e eu ficava, rapaz, eu sou físico, mestrado, doutorado, eu não tenho a menor ideia de como é que faz esse cálculo. E os caras lá nos 2.000, 2.500 anos atrás já sabiam fazer e tal. Caralho, como é que... Tudo isso eu acho bastante interessante da gente falar, né? E não são coisas que não são, embora sejam simples, não são matérias de estudo normalmente nas graduações, né? Mas são coisas bem simples, né? Aqui e acolá a gente vê como leitura complementar em alguns livros, né? Pois bem, esse vídeo aqui eu vou terminar por aqui. Espero que você tenha gostado e até o próximo.